Existem dezenas de filmes de ficção científica, onde após guerras, poluição ou desastres climáticos, a humanidade abandona a Terra em enormes naves rumo ao desconhecido. Mas e se fizéssemos isso de verdade? Para escapar da gravidade terrestre, um corpo precisa atingir a chamada velocidade de escape, cerca de 11,2 km por segundo. Isso significa que, se você pudesse pular para fora do planeta, teria que sair da Terra a mais de 40.000 km por hora para nunca mais voltar. Agora, quanto de energia isso exige? Para uma pessoa de 65 kg, o mínimo teórico é 4 gigajoules. Mas o que exatamente é um gigajoule? Um joule é a unidade básica de energia, e 4 gigajoules equivalem a 4 bilhões de joules. Parece muito abstrato. Então, vamos comparar. 4 gigajoules correspondem a cerca de 1 megawatt-hora. O que uma casa brasileira consome em 4 a 5 meses de eletricidade? Ou, se preferir imaginar de um jeito mais físico, é a energia armazenada em cerca de 90 kg de gasolina. Agora, multiplique isso por toda a humanidade. Aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Chegamos a 32 bilhões de gigajoules, ou cerca de 8.900 terawatt-horas. Isso representa bizarramente 30% de toda a energia elétrica usada no planeta em um ano. Isso é só o mínimo teórico, o que a física exige no papel. Na prática, a história muda completamente. Quando você usa foguetes, o problema não é só levantar as pessoas. Você precisa levantar o combustível também. E o combustível precisa levantar o combustível que levanta o combustível. É um ciclo explosivo que faz o custo energético e material crescer de forma absurda. Ok, foguetes estão fora de questão. Mas será que não existe nenhum outro jeito de mandar todo mundo embora da Terra? Bem, existem duas ideias que, embora pareçam absurdas, já foram levadas a sério por cientistas e engenheiros. Vamos começar pelo elevador espacial. A ideia é simples. No fim do século XX, o cientista russo Konstantin Tsiolkovsky teve uma ideia bem interessante de prender um cabo enorme aqui na superfície da Terra e conectá-lo a uma âncora no espaço como um asteroide, orbitando a aproximadamente 35.786 km de altura. Mas por que exatamente essa altura? Por conta da órbita geoestacionária, ou seja, é o ponto onde a força centrífuga, causada pela rotação da Terra, se equilibra perfeitamente com a gravidade puxando para baixo. Sabe quando você faz uma curva rápida com o carro e é jogado contra a porta? É essa mesma força em ação. No caso do elevador espacial, a âncora estaria girando junto com o planeta, viajando a mais de 3 km por segundo. E essa força puxaria o cabo para fora, mantendo tudo esticado e firme, sem despencar de volta para a Terra. Porque imagina o caos que seria se um cabo intercontinental junto com um asteroide caísse na Terra. Por isso, o problema aqui é engenharia e não científico. Seria absurdamente caro, desnecessário e precisaríamos de um material 100 vezes mais forte que o aço. Nem mesmo o grafeno ou nanofibras de carbono aguentariam o trampo, além que ele teria que aguentar lixos espaciais e temperaturas diferentes. Tirando esses problemas, o elevador espacial tem uma vantagem estratégica. Lá no final do cabo, poderíamos montar uma estação de lançamento, um tipo de porto espacial. Em vez de tentar escapar da gravidade lá de baixo, carregaríamos pessoas, material e combustível até a ponta do elevador e lançaríamos as naves a partir dali, tornando os lançamentos muito mais baratos e frequentes. O problema é que 8 bilhões de pessoas teriam que se concentrar em um único lugar. Imagina a fila para entrar no elevador, tu iria morrer de fome antes de subir. Mas e se a gente for um pouco mais explosivo? Nos anos 1960, físicos como Freeman Dyson propuseram algo chamado Projeto Orion. A ideia é de colocar uma nave gigante e, segura essa, jogar bombas nucleares atrás dela. Cada explosão empurraria a nave um pouquinho mais para frente, como se fossem passos atômicos rumo ao espaço. O plano envolvia detonar centenas de bombas nucleares na atmosfera. Eles até fizeram testes em pequena escala, totalmente controlados. Alguns vídeos disso ainda existem por aí. Com um escudo adequado de tungstênio, que é o metal com maior ponto de fusão, a nave não seria destruída e ainda ganharia um impulso enorme, grande o bastante para, em teoria, colocar estruturas gigantescas em órbita. Não é difícil imaginar por que isso acabou sendo considerado inviável. A empresa por trás do Orion era a General Atomics, e as estimativas de desempenho eram impressionantes. Velocidades chegando a cerca de 36 mil metros por segundo. Alguns estudos sugeriam que seria possível chegar a Marte em 10 dias, mas isso é bem otimista. Eu acredito que um mês parece mais realista. Sem contar que explosões em altitudes muito altas poderiam gerar pulsos eletromagnéticos fortes o suficiente para desativar satélites. Então, seria possível tirar toda a humanidade da Terra de uma vez? Eu acho que sim,
E também transformaria a Terra em churrasquinho.